Rosana. Então eu quero saudar com a paz do Senhor também os que estão no YouTube nos assistindo também. Nesta noite nós estamos no Face e estamos no YouTube. Então a gente hoje vai ministrar uma palavra, tá? Para que Deus venha a ser glorificado mais e mais na nossa vida, para que as almas venham a ser alimentadas. E esse é o nosso dever como pastor, não oscilar, nem vacilar, nem desanimar. Tem sempre que estar ativo, alimentando as almas, para que as almas assim venham estar de pé diante do Senhor. Então, amados, eu quero deixar bem claro, quero agradecer desde já a nossa amiga Solange Maísa, que está aí ligadinho com a gente, assistindo as lives, tá bom? Eu creio que logo, logo, quando a igreja ela voltar a funcionar no seu todo, você vai estar junto com a gente naqueles cultos lá, tá bom? Então, estamos orando por você, para que Deus te dê vitória, com certeza. Grandes coisas Ele vai fazer. Já começa por aí. Então, tem uma palavra linda hoje. Você abre a sua Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 23. Eu vou explanar o Salmo de número 23, tá? A explanação não quer dizer que eu vou falar tudo que o Salmo ele revela, mas eu vou trazer algumas revelações dentro dos textos que eu vou lendo, tá? Eu peço ao Espírito Santo que me conceda a iluminação para que assim eu possa ensinar a todos que estão nos assistindo a palavra de Deus. Então, amados, eu quero nesse momento ler o Salmo de número 23. Você abre a sua Bíblia aí e vamos ler. Diz assim o texto. É o salmo mais lindo do mundo, é esse salmo. E diz assim o texto. O Senhor, agora vamos ler ele da maneira que ele é, porque tem gente que lê ele e atropela tudo, até lendo atropela. Então tem que ler o salmo do jeito que ele está escrito, para que não haja confusão no sentido literal. Então vamos lá, o texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Então, amados que estão aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, nós lemos o texto e agora eu quero apresentar ele a Deus. Senhor, Tu és o Senhor do Salmo 23. E eu quero te pedir que o Senhor ilumine a minha mente, me faça lembrar de tudo aquilo que tenho lido e meditado a teu respeito, para que assim eu possa passar para todos aqueles que estão ao vivo conosco por essa live e aqueles que até depois que nós concluirmos essa live vão acessar e vão ouvir esta palavra, que eles sejam tocados, impactados, que a tua unção, o teu poder, meu Deus, a tua graça venha sobre eles e opere, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, glória a Deus por tudo. Nós lemos aqui esse texto, coisa linda, irmão, esse texto, muito lindo, muito lindo. O Salmo de número 23. Um salmo que foi escrito pelo salmista Davi, tá? E eu acho lindo que esse salmo, para que vocês entendam uma coisa, esse salmo ele é um salmo literal. O que quer dizer isso, pastor? Salmo literal quer dizer que ele é da maneira que ele está escrito. Não existe uma alegoria. A alegoria já é a linguagem do salmista que ele está falando, tá? Então ele não é um salmo alegórico, ele não é uma poesia, ele é um salmo literal. Da maneira que ele é lido,
é que ele deve ser vivido, tá? Então, o salmista Davi, tá? Ele nos dá esse exemplo para que a gente também tenha o Senhor como nosso pastor. Agora, para ter o Senhor como nosso pastor, assim como Davi teve, né? É necessário que a gente viva também como Davi viveu, no que diz respeito à obediência a Deus, tá? No que diz respeito à sua submissão, à sua humildade, né? O seu carinho, o seu zelo pelas coisas de Deus. É necessário que, na medida que a gente diga que tem o Senhor como nosso pastor, a gente zele por aquilo que Ele está nos dando. Tá certo? Que a gente venha glorificar Deus em nossa vida. Ou seja, que as pessoas vejam Ele na nossa vida. Para que as pessoas olhando para nós digam assim: esse daí é dominado pelo Senhor. Esse daí é guiado pelo Senhor. Esse daí é obediente ao Senhor. Esse aí é do Senhor. Então, amados, vamos lá. O primeiro verso do Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Algumas pessoas interpretam esse primeiro verso de maneira errônea, dizendo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então quer dizer que não vai faltar prova, não vai faltar dificuldade. Não, 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 não. Esse texto não se aplica a esse tipo de aplicação. Não. Esse salmo aqui, quando ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está se referindo a um Deus que não lhe deixará faltar nada que é necessário para ele viver. Entende bem? Então, tudo que é necessário de bom para a vida daquele que tem o Senhor como seu Senhor, ele vai prover, ele vai dar. Então não tem esse negócio de que não vai, nada me faltará e levar para o lado mal. Não, aqui é só coisa boa. Aqui está mostrando a eficácia, a ação, o trabalhar de um pastor na vida de uma ovelha. Certo? Então quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Deus, ele é aquele que suple as nossas necessidades. Tá? Ainda que a gente chegue ao extremo, mas ele vai chegar no último instante e vai nos suprir e vai saciar, tá certo? A nossa fome. Então entende bem que nesses últimos dias eu estava observando e eu estava preocupado com a obra missionária e de repente me liga o meu auxiliar dizendo: pastor, eu disse, rapaz, eu estou preocupado com vocês porque eu já tinha levado uma pequena ajuda para eles e já estava querendo levar outra, mas eu estava sendo impossibilitado em virtude do meu trabalho. Então eu fiquei preocupado. Eu disse: meu Deus, tu és o Senhor daquele povo, eles são teus, meu Deus. Então ele liga para mim dizendo: pastor, diz, como é que está vocês aí, rapaz? Ele diz: pastor, está tão bom, pastor. Está vendo, não está tendo essa crise, essa pandemia? A gente está vivendo melhor do que antes dela. Ele diz que não está faltando dinheiro, não está faltando comida, está todo mundo bem, estão só se protegendo, claro, né, do vírus, mas está tudo bem. Aquilo me tranquilizou e me fez, e me alegrou, porque eu disse: oh meu Deus, tu verdadeiramente és o Senhor, o nosso Senhor, o Senhor do Salmo 23, nada nos deixará faltar. Entendendo, porém, amado, que você pode chegar ao extremo. Muitas coisas no sentido secular pode faltar para você, mas nesse texto aqui ele está falando daquilo que é necessário para a tua alma, tá certo? É aquilo que te mantém com vida diante da presença de Deus. Esse nada me faltará está falando daquilo que vai suprir a tua alma, que vai te manter na presença dele, que vai manter você, a sua alma de pé, né? Com força, renovada, tá? Nada me faltará. Ele também vai suprir as necessidades secular, as necessidades diárias. Entenda que o Senhor, no deserto, com o seu povo, ele não deixou que o seu povo passasse fome. Ele mandava o maná toda manhã para que todos ali pegassem o necessário para um dia. Por que um dia só? Porque o outro dia a Deus pertence e o outro dia Deus proverá. Eu quero te dizer que o Senhor,
Ele proverá o dia de amanhã para você, tá? Pode você estar passando por uma situação difícil, mas eu quero te dizer que Deus vai prover para você. Deus está provendo algo para você. A vitória é certa para aqueles que têm Deus, né, como seu Senhor, que tem a Jesus como seu pastor. Então o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha, deitar-me faz em verdes pastos. O pastor, ele tinha um cuidado com a ovelha. Ele não levava ela para pastos secos, tá? Veja que ele faz, deitar-me faz em verdes pastos. Está falando isso aí? Está falando do alimento puro, um alimento bem preparado, um alimento que tem substância, que dá vigor, um alimento que dá gosto de comer, tá? Deitar-me faz em verdes pastos. Ele está dizendo que o Senhor aqui, ele é aquele que está se colocando como ovelha, que está sendo guiada pelo seu Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos. Quer dizer, Deus, ele pega você e leva você para os verdes pastos, tá? Verdes pastos quer dizer lugar que tem aquilo que você precisa para se alimentar, para manter-se de pé, tá? Deitar, ou seja, tranquilidade, tá? O Senhor deixa bem claro que você pode deitar no sentido espiritual, no sentido físico, tanto espiritual como físico, que Ele está a te proteger, Ele está a cuidar de você. Veja, leva você diante de um banquete que é comida, né? E ainda diz para você, deite e fique à vontade, verdes pastos, está aí para você. Tá? Esse pasto simboliza o alimento da nossa alma, aquilo que a gente precisa para o dia a dia, não só para a alma, mas também para o nosso dia a dia, no sentido secular, tá certo? Esse salmo abrange toda a nossa vida, tanto espiritual como secular, certo? Então, ó, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja, o Senhor não te leva para lugares conturbados, perturbados, tá? Onde há perigos, tá? Ele leva você para águas tranquilas, tá? Então, quando ele fala de águas tranquilas, as ovelhas antigamente, quando os pastores saem com ela, ele não leva ela para cachoeiras, águas agitadas, que tem ondas, não. Porque elas se assustam, elas ficam perturbadas, elas não se concentram. Então ele leva elas para águas tranquilas, águas calmas, águas rasas, para que ali elas possam beber e matar a sua sede, certo? Então Jesus, ele é aquele também que mata a nossa sede, tá certo? Porque existe sede. O que é sede? Sede é secura, sequidão, ânsia por água, por líquido, tá? E isso aí pode se aplicar à nossa vida tanto espiritual como secular. No sentido espiritual, muitas vezes a gente está sedento da palavra de Deus. E aí ele vem e nos suple, mata a nossa sede com a sua palavra, que é a água, tá? E no sentido secular, ele deixa bem claro que ele é aquele que nos guia mansamente a águas tranquilas. Então, esta água também pode simbolizar a seca secular, ou seja, a ânsia, aquele desejo que o homem tem das coisas do mundo. Então, o Senhor vem com a sua água e nos sacia ao ponto da gente não precisar de beber da água do mundo. A água do mundo, que eu quero dizer, são os desejos, as coisas que o mundo oferece, que surgem na nossa carne, aquele desejo de pegar aquilo, de tomar aquilo ali, de se alimentar daquilo ali. Então o Senhor, ele é aquele que suple, ou seja, ele mata a nossa sede, tá? Ele cessa essa sede, nos deixa saciados. Então guia-me, ou seja, guia-me mansamente a águas tranquilas, certo? E observando também que ele deixa bem claro uma coisa: quando ele diz assim, guia-me mansamente a águas tranquilas, está dizendo que é ele que nos guia para que nós venhamos nos alimentar, certo? Mas acontece que antigamente o pastor, quando ele saía com o seu rebanho, acontece que existia aquela ovelha que ela se desviava do rebanho e ia para outra área. E o pastor não via.
E quando ele fazia a contagem, ele via que estava faltando uma ovelha. Então o que é que ele fazia? Ele ia em busca daquela ovelha, procurar ela. Então ele pegava, levava o cajado, né? Levava com ele o cajado, a vara, o cajado, e saía procurando aquela ovelha. Porque as ovelhas, ela tinha uma coleirazinha aqui e tinha um sininho embaixo, um chocalho. Então onde aquela ovelha estivesse, ele ia perceber pela zoada do sinozinho que estava batendo. Então ele saía procurando, tá? Guia-me mansamente, aí ele faz aqui no texto assim, ó. Guia-me mansamente, ó, aqui. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa expressão guiar está falando daquele que vai com você, que está com você, conduzindo você. Então, quando a ovelha se perdia, ele ia atrás procurar. E quando ele achava, ele pegava aquela ovelha e levava para casa. Agora, às vezes, era um vacilo da ovelha, tá? E aí ele pegava, às vezes a ovelha estava no buraco, então ele tinha uma vara cajado. A vara cajado, ela é feita semelhante a um cabo de guarda-chuva. Então o que acontecia? O pastor, ele tinha esta vara, que servia tanto como cajado para tirar a ovelha do buraco, quando ele achava ela no buraco, como ela servia também de vara para aprumar a ovelha quando ela estivesse se desviando, tá? Ele batia nela com a vara para ela voltar para o caminho, tá? E a vara também servia de defesa para o pastor, porque tinha lobos, tinha ataques, animais que atacavam o rebanho. Então ele com a vara também ele poderia defender o rebanho, tá certo? Então entendemos que o Senhor, ele é aquele que nos protege, tá? Que nos procura para nos proteger, que não nos deixa perdido, tá? Ele é aquele que nos salva dos momentos difíceis e ele é aquele também que nos defende, tá bom? Mas ele é aquele também que nos corrige com a vara, tá? E entende bem uma coisa, o que acontecia? Às vezes tinha ovelha que ela se desviava mais de uma vez. E o pastor, para não perder aquela ovelha, porque o pastor ele não quer perder a sua ovelha de jeito nenhum, então o que ele fazia? Quando ele achava aquela ovelha, ele pegava aquela ovelha e quebrava a perna dela. Quebrava a perna dela e colocava ela no ombro do lado do coração. E saía levando ela e sempre cuidando dela, porque era melhor ela com a perna quebrada na presença do pastor do que ela com as 4 patas, 4 pernas solta por aí, o lobo ia matar ela. Então o que quer dizer isso aí? Quer dizer que às vezes o Senhor ele tem que nos corrigir com a vara. A vara é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Às vezes pode sair uma palavra que venha incomodar você, que você talvez não queira aceitar, mas é necessário você aceitar para o seu próprio bem, porque é o pastor querendo lhe proteger, querendo lhe defender, querendo evitar que você venha morrer, ser atacado pelo lobo que destrói as ovelhas. Então ele levava com a patinha quebrada e ficava cuidando dela. Então é aquilo que eu digo, às vezes tem palavra que a ovelha pode sentir uma tristeza, pode se sentir machucada por causa daquela palavra que o pastor deu, mas é para o bem dela, é para que ela não venha se perder. Guia-me mansamente a águas tranquilas, tá? Veja bem, aí agora vem o 3, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ó, refrigera a minha alma. Quer dizer isso aí? O Senhor é aquele que renova a nossa alma, o nosso interior. Tem tantas pessoas que estão aflitas, né, nesses últimos dias. Pessoas que entram no quarto, que falam sozinha, que choram sozinha, né, que estão entristecidas, outras estão em depressão, né, desapontadas, decepcionadas, mas aqui está dizendo que o Senhor é aquele que refrigera. Refrigera quer dizer, Ele renova a nossa alma, tá? Ele nos dá ânimo novamente, e a gente precisa disso para estar de pé em meio às adversidades desses dia a dia que nós estamos vivendo.
é muita perseguição, é muita afronta, é muita dificuldade, é muita perturbação, é muito perigo, é muita angústia na terra. Então ele é aquele que nos renova, para que a gente tenha força para suportar esses momentos difíceis aqui na terra. Então diz também aqui, deixa bem claro aqui, ó, que ele faz assim: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ou seja, ele é justo e nós também temos que ser justos. E quando fala de justiça, está falando daquilo que eu tenho que ser para meu irmão. Ou seja, eu não posso agir com bondade para uma pessoa e com maldade para outra pessoa. Eu tenho que ser justo com tudo. Justiça está falando de igualdade, tá? É eu reconhecer. Ser justo é eu não ser injusto, é eu não tratar A de um jeito e B de outra. Justiça é isso aí, é você ser igual com todo mundo. Então, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, a gente tem que ser justo, porque o nosso Senhor, ele é justo. E quem serve ao Senhor, é do Senhor, tem que ser justo, porque o Senhor nos justifica para que nós sejamos justos com todos aqueles que estão à nossa volta. E essa justiça tem a ver com aquele segundo mandamento que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, que é o segundo mandamento, como a ti mesmo. Então eu não posso querer para os outros que eu não quero para mim, certo? Então isso é justiça. Ele tem mais aqui assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então veja, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nós estamos vivendo esse momento, irmão. Nós estamos andando pelo vale da sombra da morte. Não é à toa que está aí esse vírus voando no ar. Um cientista fez uma pesquisa e diz que esse mísero vírus, ele fica nas partículas de resíduo no ar, de forma tal que até a chuva, você se banhar na chuva, pode ser perigoso. Você pode pegar esse vírus, porque ele está nas partículas de resíduo na atmosfera. Então pode vir com a chuva e até você pegar esse vírus. Então temos que ter todo cuidado, ser vigilante, porque o inimigo está aí trabalhando para que nós venhamos ser prejudicados na vida, no dia a dia. Então quando ele diz assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então quando a gente está com o Senhor, a gente não tem medo de nada. Eu me lembro de uma pessoa que disse assim para mim: bote a máscara, use a máscara, você pode pegar esse vírus e pode morrer, né? Aí eu disse: muito obrigado pelo cuidado que você está tendo comigo, mas entendendo porém que eu não tenho medo de morrer. O crente, ele não tem medo de morrer, tá? O crente, ele teme ficar em cima de uma cama, num leito, tá? Dependente de A e de B, mas morrer não, porque todos nós vamos ter que morrer, vamos ter que passar para o outro lado para nos encontrar com o Senhor. E a morte para nós é lucro, tá? Agora eu não posso me matar, certo? E nem abusar do meu Senhor, mas entendendo porém que o uso dessa máscara constantemente, sem ser em meio à aglomeração, é prejudicial à nossa saúde. De todo jeito ela é prejudicial. Ela apenas está nos dando um livramento desse vírus, mas que ela é prejudicial, ela é. Por quê? Nós ali, ó, o gás carbônico e aquilo que a gente bota para fora, respiramos o gás, né? E quando colocamos para fora, colocamos um veneno. O ar que vem para fora é venenoso. Com a máscara, a gente absorve ele de novo, toma ele de novo. Então o pulmão vai sofrer e futuramente nós podemos ter problemas se ficarmos o dia todo com essa máscara. Eu já não falo para aqueles que trabalham em hospital, quem trabalha em área de saúde, tem que estar, infelizmente, é o preço que tem que pagar. Mas nós, se não tem ninguém em tua volta, tira a máscara, meu irmão, tá? Porque você não vai morrer se tirar a máscara, certo? Então o texto diz aqui assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Não tenha medo do vírus, não. Tenha não. Por quê? Se você não entende ainda, todo mundo vai ter que pegar esse vírus. Eu disse isso para uma mulher fez: Deus me livre, Deus me livre. Eu digo: vai, madame. Eu já peguei, eu já fiquei gripado, já peguei já. Minha esposa já pegou, já ficou gripada, tá?
Eu conheço muitas pessoas em meu trabalho que já ficaram gripados também. Pegou, no sentido sintomático. Agora tem a questão aguda, que é quando a pessoa vai parar no hospital, com falta de ar, tem que ser entubado, tá? E aí fica ali sobre os cuidados do médico. E muitos têm morrido. Então 15% vão parar no hospital, uma parte desses 15% vão voltar à vida e outra parte vai partir para o outro lado. Mas esse vírus só vai perder a força quando todos pegarem ele, de forma sintomática ou de forma aguda, mas quando todos pegarem, aí ele perde a força. Por quê? O teu corpo ele vai criar defesas contra esse vírus. E aí quando ele vier uma segunda vez, seu corpo vai pegar ele e vencer. Por quê? Seu corpo já criou defesa contra aquele ataque. Entende bem? É isso que as pessoas não entendem. Certo? Não é que todo mundo tem que pegar, que eu vou vacilar para pegar. Não, eu vou me defender, vou me proteger. Mas estou à mercê. Se eu pegar, eu já estou me preparando antecipadamente, tomando o que é devido, para que quando ele venha me pegar, ele não venha prevalecer e ser vencido pelo meu corpo rapidamente, pela minha defesa. Então, a gente está andando no vale da sombra da morte. Não é só o vírus, é assalto, é acidente, tá? É tantas coisas que nós estamos expostos, tá? Que o salmista deixa bem claro: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tá? Eu não temeria mal algum. Esse vale, é claro, existia um vale que Davi, nas proximidades ali, que era um vale que tinha muitos assaltantes e consequentemente morria pessoas lá. Pessoas eram assassinadas ali naquele caminho. E era um lugar muito temoroso, que todo mundo se desviava, mas tinha lugares que para chegar teria que passar por ali. Então não tinha como escapar. E passando por ali, era quase certo a pessoa ser assaltada, a pessoa até correr o risco de morrer. Então o salmista está dizendo aqui que, ainda que eu passasse por esse vale aí, o vale da sombra da morte, eu não temeria. Porque tu estás comigo. O que é isso aí? Segurança, firmeza, fé, certeza, convicção do Deus que você serve. Tá? Você precisa ter essa certeza. Tem pessoas que não têm certeza, diz que tem, mas não tem. Por quê? Pede uma coisa e desiste. Está na igreja e quer se desviar, quer ir para o mundo, desanima, não ora mais, não lê mais, não faz mais o que agrada a Deus. Então essa pessoa, ela não tem convicção, tá? Ela não tem fé. A nossa fé, ela tem que prevalecer, ela tem que permanecer, ela tem que continuar, para que nós venhamos tomar posse daquilo que a gente tanto espera e pediu. Então vamos lá. Ele diz mais aqui assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, esse consolo aqui se refere ao fato de quando você está com medo. Por quê? Aqui está falando do vale da sombra da morte. Quem sabe você não está enfermo? Quem sabe você não está me assistindo aí na cama de um hospital? Quem sabe o médico já não te desenganou? Quem sabe você está com uma doença mortal? Tá? E aí, aqui está dizendo, ó: teu cajado me consola. Porque ele é aquele que nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele chega para nós e diz assim: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que deixa bem claro que nós não devemos temer a nada, porque ele está conosco. Então, meu amado, onde você estiver, não tema. Não tema, acredite, creia, se firme na presença do Senhor, faça o que agrada a Deus e com certeza Deus, Ele vai te dar a vitória tão esperada. Vamos ler o restante aqui, vamos lá. Estamos terminando já, falta 2 versículos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deixa eu te explicar uma coisa. O salmista aqui, ele faz menção de um momento de perseguição. Provavelmente o salmista estava passando por uma perseguição mortal. Não nesse momento aqui, não posso dizer agora, tá? Mas ele estava deixando bem claro que ele estava enfeitando, ele estava mostrando a imagem de alguém que estava sendo perseguido mortalmente. O que é que acontece aqui quando ele diz assim, olha, ele diz aqui assim, ó: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo,
o teu cajado me consola. Aí ele faz: preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vou te explicar uma coisa que o salmista estava querendo passar aqui. Entende bem? O salmista estava se referindo aqui, lá em Números, no capítulo de número 35, versículo de número 8 e versículo de número 15, fala sobre 6 cidades de refúgio. Não eram só 6 cidades. Moisés, ele constituiu muitas cidades de refúgio, mas ali fala sobre 6 cidades de refúgio para os israelitas. Para que servia essa cidade de refúgio? Para todo aquele que estivesse fugindo de um vingador por ter cometido um crime. Então corria para a cidade de refúgio e lá ficava resguardado, protegido, porque ali haveria um ancião, um juiz e um sumo sacerdote para julgar a sua causa e lhe defender. E ali ele ficaria e só poderia sair dali quando o sumo sacerdote morresse lá na cidade. Ele poderia voltar para o seu convívio livre da condenação que lhe culpava, tá? Que lhe condenava. Mas, para explicar melhor, o que é que acontece? Quando o salmista diz, olha, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele estava falando aqui de alguém que, por exemplo, na lei antiga, na lei mosaica, a lei era olho por olho e dente por dente. Então quem matasse teria que morrer. Então o que é que acontece aqui? Alguém estava trabalhando em um primeiro andar, estou dando um exemplo, e outro estava trabalhando no térreo. Sem querer, aquela pessoa do primeiro andar derrubou uma lata de cimento. E a lata caiu em cima da cabeça do que estava embaixo e matou. Foi por querer dele? Não. Foi acidentalmente. Então, na lei antiga, quando isso acontecia, esta pessoa que matou o outro sem querer teria que fugir, correr. Porque a lei mandava que a família do que morreu matasse também aquele que matou o seu ente querido. Então, o que é que acontecia aqui? A lei dizia isso. Então ele tinha que fugir. E Deus, vendo que isso ia acontecer, Deus preparou estas cidades, usou Moisés para estipular, para constituir essa cidade, justamente para esse tipo de crime. Que não era um crime por querer, mas um crime involuntário. Ele não desejou matar. Então ali o que acontecia? O criminoso involuntário, aquele que matou sem querer, teria que fugir logo, de imediato. Mas só que acontecia o quê? A cidade de refúgio estaria longe. Ele, vendo que não alcançaria a cidade de refúgio para se proteger, porque entrando na cidade de refúgio, o vingador do sangue, que era os parentes daquele que morreu, que vinha para cumprir a lei, porque tinha que matar ele porque era a lei. Então, os parentes daquele que morreu ia atrás daquele homicida, mesmo que ele não era homicida porque quis, ia atrás dele. Então ele teria que fugir. Se ele conseguisse alcançar a cidade de refúgio, ninguém poderia tocar mais nele, ele estaria protegido. Só que as cidades de refúgio ficavam distantes muitas vezes. E aí o que acontecia? O criminoso involuntário corria, e quando ele via que o vingador ia lhe alcançar, ele olhava para uma casa de um pai de família, e ali ele entrava na casa do pai de família. Quando ele entrava, o vingador não podia entrar atrás dele, tinha que ficar fora, aguardando ele sair para poder se vingar do sangue do seu ente querido. Quando ele entrava, o pai de família da casa que ele invadiu, que ele entrou, recebia ele. Ele dizia assim: qual é a sua causa? Qual é o seu problema? E aí sentava com ele e ele contava a situação para o pai de família daquela casa, tá? Quando ele contava, o pai de família ia julgar a causa dele. Então o que acontece? Quando ele conta a causa para o pai de família, naquele caso ali, nesse caso aqui, que o salmista está deixando bem claro aqui, ele faz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que acontecia? Depois que o pai de família ouvia o homicida, ele entendia que o homicida não tinha culpa, ele não matou porque quis.
Foi acidentalmente, foi sem querer. Então ele julgava que aquele homicida não era culpado. Então o que acontecia agora? Ele ia proteger aquele homicida. Então o pai de família se levantava, tá? Pegava óleo e ungia a cabeça daquele homem. Pegava agora um cálice, enchia de vinho. Agora entende só uma coisa: se ele pega o cálice, aqui tem meio copo de água. Se ele pega o cálice e ele não enche, ele meia só e dá para aquele homicida, para aquele fugitivo, ele estava dizendo: eu não tenho nada a ver com o teu problema, pode ir embora da minha casa. Então aquele homicida teria que sair da casa dele e ir direto para o seu vingador, e o seu vingador ia matá-lo. Mas só que aqui o salmista está dizendo que ele transborda o meu cálice. Então ele encheu o cálice. Então quando o pai de família encheu o cálice, ele estava dizendo assim: eu assumo a sua culpa, eu estou com você, eu vou lhe defender. Eita, glória a Deus. E aí dá o cálice transbordando para ele, tá? Veja, ungiu com óleo, deu o cálice transbordando, tá? E agora ele vai fazer o quê? Ó, preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos é quem? Os parentes do ente querido que morreu, tá? Aí o que é que o pai de família faz? Sobe poeirado a parte de cima da casa, e agora ele vai preparar uma mesa. Nesta mesa ele vai mandar matar um cordeiro. O cordeiro vai ser morto e vai ser cozinhado. Quando o cordeiro está sendo cozinhado, você já vê um movimento estranho, porque o vingador está lá fora, olhando lá para cima. Aí chega o pai de família, prepara a mesa, chega o rapaz com a unção na cabeça, na testa, né? Ali, unges a minha cabeça com óleo, tá? Ungido, e com um cálice transbordando na mão. O vingador olha. Quando o vingador olha, ele sente também o cheiro do cordeiro que está cozinhando. E quando ele sente o cheiro do cordeiro que está cozinhando, ele já fica entendendo: eita, o pai de família assumiu a culpa dele. E aí ele vem, o pai de família, prepara a mesa perante os inimigos daquele homem que está ali, todos vendo o banquete acontecendo. E aí o vingador diz assim: não tem mais jeito, ele agora está protegido pelo pai de família, tá? Então o que quer dizer isso daí, meu amado? Quer dizer o seguinte: que nós, todos nós, você é um criminoso. Que é isso, pastor? É. Foi você quem matou Jesus, tá? Mas matou sem querer, mas matou, porque foram os nossos pecados que mataram o Filho de Deus, tá? Outro ponto: agora, em virtude de nós sermos pecadores, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, em virtude de nós sermos pecadores, a morte está nos perseguindo. E não só a morte, mas existe um vingador que está tentando de alguma maneira nos alcançar para nos matar. Quem é ele? O diabo. Então, esta morte, esse vingador está vindo atrás de nós. Mas deixa eu dizer a minha parte. Eu era um criminoso, eu matei Jesus. Mas quando eu percebi isso daí, eu corri, eu fugi do vingador, que era a morte, que era Satanás, que é Satanás. E eu emburaquei, entrei dentro da casa do pai de família. Quem é a casa do pai de família? Onde é? A igreja do Senhor. E quem é o pai de família? É Deus. E agora, o que é que o pai de família faz quando ele chega diante dele? A gente tem que confessar. E eu confessei para ele o meu pecado. E quando a gente confessa o nosso pecado para ele, ele entende que a gente não teve culpa, tá? E aí ele assume a nossa culpa. E aí o que é que ele faz? Ele pega e unge a nossa cabeça, nos dando o quê?
o Espírito Santo, símbolo do Espírito Santo, o óleo, unge a cabeça, proteção, óleo. O pastor, ele passava óleo na cabeça das ovelhas para que não entrasse parasita no seu ouvido, para que não machucasse a cabeça da ovelha os parasitas. Então, unge a minha cabeça com óleo, tá certo? Espírito Santo. O cálice transbordando é o que? Vinho. Vinho simboliza alegria. Você estava triste, eu estava triste, mas o Senhor agora ele está nos dando alegria, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. O vinho simboliza a alegria, tá? E o vinho também simboliza o sangue de Jesus, mas aqui é alegria. Ele está te repondo de novo a alegria que tu perdeu nesta noite. Tá? A alegria que tu tinha perdido, o Senhor está dizendo nesta noite que Ele está te devolvendo. Tu vai voltar a sorrir novamente. O Senhor vai colocar um novo cântico nos teus lábios. Creia tão somente. Tá? O Cordeiro morto. O que quer dizer isso aí? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Tá? Que tira o pecado do mundo. Ele foi morto. Quando o Cordeiro é morto, o sangue é derramado. Que sangue é esse? O sangue que nos purifica de todo o pecado. Não haverá mais culpa. Você será inocentado pelo próprio Deus, tá? E agora o que ele faz? Ele bota a mesa nos lugares mais altos, para que os teus inimigos vejam. Ou seja, você vai estar por cima. Deus vai estar com você por cima. Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar em cima. E todos vão ver o Senhor contigo, te abençoando. Veja bem, muitas pessoas que querem ver o teu mal, que estão querendo ver até a tua morte. Alguns que estão te perseguindo, eles vão ter que ver você diante de uma grande mesa, desfrutando daquilo que o Senhor fez para você, meu amado ouvinte. Aleluia, glória a Deus. Então entendemos assim, que agora o Senhor, Ele está preparando uma grande mesa. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, o Senhor está preparando uma grande mesa para você também. O Senhor está subindo com você, Ele vai te exaltar, Ele vai te colocar nas partes mais altas. E todos aqueles que te perseguia, que olhava para você por baixo, vão ter que olhar para você assim, ó, levantando a cabeça, porque você vai estar em cima, você vai estar em cima, Deus vai te abençoar. E diz mais assim, ó: prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos, tá? Aí agora deixa eu ir para o outro texto. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vê bem o que o texto está dizendo, deixando bem claro, que ele tomou posse de todas essas bênçãos da parte do Senhor, mas ele permaneceu na casa do Senhor. Veja o que ele está dizendo. Certamente que a bondade e a misericórdia, bondade de Deus e misericórdia, que é o compadecimento de Deus pela miséria humana. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, tá? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, ele está dizendo que ele recebeu tudo isso, mas que ele vai permanecer na casa do Senhor por longos dias. Esses longos dias ele quer dizer por toda a minha vida, ele não pode dizer, porque aqui o texto é secular. Então ele está deixando bem claro por longos dias, porque vai chegar um tempo que a gente aqui cessa e parte para o andar de cima, o andar superior, a casa do Pai. Então aqui, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, não basta só ser abençoado por Deus. Deus vai te colocar em cima, vai, tá? Quem sabe você já esteja vivendo uma exaltação de Deus na sua vida, tá? Mas entenda uma coisa, você tem que pagar. Já que você não pode pagar, você tem que agradecer. É uma forma de pagamento nossa. Agradecer com a tua vida de servidão ao Senhor na casa dele. Porque é na casa dele ali que a gente se reúne para buscar os necessitados, levar ajuda para os necessitados, aprender táticas de guerra para vencer o mundo e o diabo, se preparar para a vinda de Jesus Cristo. É ali que a gente está em comunhão com nossos irmãos. É ali que a gente se reúne, porque um ditado popular que diz que a união faz a força. É ali que a gente está diante do Senhor aprendendo o que é necessário para vivermos na vida celestial que está por vir. Então, amados irmãos, eis aí esse Salmo 23, que deixa bem claro que nós
estamos guardados na cidade de refúgio, que é a casa de Deus. Se você ver lá no Salmo 91, ele diz lá, no 46 ele diz assim, ó, o Senhor é o nosso refúgio, né? E fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí no 91 ele diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Entende bem? No 46 ele diz que o Senhor é o nosso socorro, né? O nosso socorro na hora da angústia. Então, você tem sempre um socorro pronto, que é o Senhor. E no 91 ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O esconderijo é o quê? É o Senhor Jesus Cristo, é a igreja. É ali que a gente está escondido. Irmão, eu vi uma certa vez que eu ia para o inferno. Quando eu percebi isso, eu corri. E eu entrei neste esconderijo, que é a igreja do Senhor. E eu estou escondido lá até hoje, eu não saio de lá por nada. Eu não quero nem botar a perna lá de fora, que o inimigo tora. Tá? Eu estou lá escondido e eu não vou sair de lá. Ele que venha me buscar. Eu não vou sair de lá nunca, pelo que habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, eu quero estar ali. Então, meus amados ouvintes, vocês, tá? Se você ainda não está no esconderijo do Altíssimo, a hora é essa. Vem para o esconderijo do Altíssimo, tá? Vem para esse socorro pronto que é Jesus, tá? Vem estar conosco, juntos, se preparando para que o Senhor, quando voltar, Ele nos encontre juntos e nos leve junto para a casa do Pai. Então, amados, eis aí, estou terminando essa live. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, dizer que está aqui conosco nossa irmã Solange, Jarce Silva, né? Tem algumas pessoas conosco aqui nos assistindo pelo Facebook ao vivo, tem pessoas que estão nos assistindo agora aí pelo YouTube, né? No nosso canal. Então, amados, eu quero agradecer a todos e dizer para você, não desista. Jesus está voltando, tá? Nunca foi tempo de desistir, e agora que não é mesmo, tá? E se Deus permitiu esse abalo na terra, é para que a gente desperte e entenda que aqui não vale a pena ficar. O céu é melhor. Porque tem gente que tem um medo de morrer, né? A pessoa só tem medo de morrer quando não acredita em Deus verdadeiramente, tá? A gente teme acidentes, coisas ruins, mas tem medo de morrer? Não. Então, estamos esperando o Senhor a qualquer momento. Se Ele não vir, a gente vai. Então, que Deus continue abençoando a todos. Que Deus, Ele continue nos ajudando. Está aqui, quero agradecer, né, nossa pequena Osana, nossa coordenadora Josiane, eu, pastor Dauro, vocês também que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Deus continue ajudando ricamente, tá? Te prepara, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe a todos. Paz, Senhor.